Agora que a gente já analisou e entendeu de onde vem e o que significam os casos do Teorema Mestre, vamos usá-lo para resolver recorrências de algoritmos que a gente tratou. Tá? Em particular, lá na primeira aula, eu fiquei devendo uma resposta para vocês. A gente viu o algoritmo da multiplicação de inteiros de Karatsuba. A gente chegou no final que ele tinha uma recorrência que parecia interessante, que era melhor do que do algoritmo recursivo simples, que não dava uma melhoria em relação à multiplicação mais básica, que é aquela que a gente aprende na escola. Mas a gente nunca resolveu de fato aquela recorrência, e o Teorema Mestre está aí justamente para isso. Ele facilita muito a nossa vida na hora de resolver recorrências. Tendo o Teorema Mestre, em geral a gente não vai precisar usar o método da substituição, nem o da árvore de recorrência, embora, como eu já citei antes, esses métodos nos dão mais insight, nos dão mais intuição ali do que realmente está acontecendo. Tanto que a gente usou a árvore de recursão para deduzir o próprio Teorema Mestre. Tá legal, mas agora vamos então revisitar aqui o Teorema Mestre, os casos dele, e aplicá-lo. O Teorema Mestre diz respeito a uma recorrência. Você sempre tem que pensar, pegar uma certa recorrência e ver em qual caso ela se encaixa. Então a gente tem aqui essa recorrência t de n menor ou igual do que a vezes t de n sobre b mais c vezes n elevado a d. Essa que é a base aqui do Teorema Mestre. E ele diz que se a é igual a b elevado a d, o trabalho vai ser constante por nível, como a gente já viu, vai ser uniforme por nível, e vai dar esse resultado aqui. T de n vai ser O de n elevado a b vezes log de n, que é o resultado de somar o trabalho de todos os níveis, ali de multiplicar o trabalho do primeiro nível vezes o número de níveis, já que o trabalho é uniforme. No caso 2, se A é menor do que B elevado a D, o trabalho vai diminuir por nível. E daí o trabalho vai ser dominado, intuitivamente, aqui a gente fez continhas mais precisas, mas intuitivamente, pelo trabalho no primeiro nível, que é da ordem de n elevado a d. Então esse é o segundo caso, o trabalho diminui por nível. O nível mais trabalhoso que domina todos os outros é o primeiro. De modo complementar, no caso 3, se A é maior do que B elevado a d, o trabalho aumenta por nível. E daí o trabalho vai ser dominado pelo último nível ali, pelo número de chamadas recursivas do último nível, que a gente viu, depois de manipulação algébrica, que é igual a O de n elevado a log de A na base B. Tá bom? Então isso foi só para relembrar, mas vai ficar mais palpável agora, que a gente vai pegar, por exemplo, o algoritmo de multiplicação de inteiros de Karatsuba, que a gente viu lá na primeira aula. E a gente viu que ele tem a seguinte recorrência. T de n é igual a 3 vezes T de n sobre 2 mais C vezes n. Vamos identificar as partes dessa recorrência. O 3 aqui é o nosso A, né? É o número que está multiplicando as chamadas recursivas. O n sobre 2 ali, o 2 é o nosso b, é o número que está dividindo o tamanho do subproblema. Cada vez o subproblema é menor, né? E é menor pela razão 2, é igual a metade do anterior, o tamanho dele, da entrada ali. E c vezes n tem um d escondidinho aqui, né? C vezes n elevado a 1. Esse aqui é o nosso d, d vai ser 1. Então vamos escrever por extenso aqui para ficar bem claro. A é igual a 3, B é igual a 2, D é igual a 1. E o resultado disso, lembra que os casos do Teorema Mestre dependem da comparação entre A e B elevado a D? O resultado disso é que A, que é igual a 3, vai ser maior do que 2 elevado a 1, que é o B elevado a D. Isso implica o quê? Isso implica se A é maior do que B elevado a D, estamos no caso 3. Vamos deixar claro aqui, então estamos no caso 3, e no caso 3 o Teorema Mestre nos diz que T de n é da ordem, é limitado superiormente por O de n elevado a log de A na base B. Só que A é 3, B é 2, então essa vai ser a ordem daquele algoritmo. Para comparar aqui, só para a coisa ficar mais clara, a gente já sabia um algoritmo básico, né, um algoritmo básico de multiplicação, sendo n o número de dígitos, tá? Isso aqui é a multiplicação de inteiros longos e a operação ali dígito a dígito, seja multiplicação, soma, é considerada uma constante. Ele é considerado que leva tempo constante. Então, o número de operações do algoritmo clássico é da ordem de n ao quadrado. Então, isso aqui que a gente obteve, eu já adianto para vocês que é melhor do que n ao quadrado, que é a ordem do número de operações que gasta o algoritmo tradicional.
tá bom? Porque log de 3 na base 2, eu sei que é melhor porque log de 4 na base 2 é log de 2 ao quadrado na base 2 que dá log de n ao quadrado. Tá? Então eu sei que é melhor, mas o valor exato a gente tem que verificar quanto que dá log de 3 na base 2. Eu consultei antes aqui da aula, e isso aqui vai dar da ordem de n elevado a 1,585. Então, de fato, o algoritmo de Karatsuba, da multiplicação de inteiros, ele é assintoticamente melhor do que o algoritmo tradicional. E só para deixar claro, o foco aqui é a gente resolver os problemas usando o Teorema Mestre. Mas a importância disso, tá, para vocês verem que não está chovendo no molhado, a importância do estudo de algoritmos, do projeto e análise de algoritmos avançados, é conseguir resolver com maior eficiência processos, resolver com maior eficiência problemas que ou são um fim em si mesmo ou são partes de outros processos. Por exemplo, existem diversas aplicações científicas na engenharia e em outras áreas que precisam da multiplicação de inteiros grandes. E quando você consegue um algoritmo assintoticamente melhor para inteiros grandes, lembrando que isso aqui acaba tendo um efeito bom quando o n é grande para inteiros grandes, a gente vai conseguir fazer cálculos que de outra forma não seriam possíveis, demorariam muito e tornariam as aplicações inviáveis. Tá? Então, o algoritmo de Karatsuba aqui é super importante na prática. Se eu não me engano, ele já foi superado por outros ainda mais elaborados, mas ele venceu, eu acho que foi o primeiro que venceu essa barreira do algoritmo tradicional que levava tempo O de n quadrado. Feito esse disclaimer, vamos analisar o próximo aqui. Esse a gente já tinha resolvido, não tinha ficado em aberto para resolver, mas vamos resolver usando o Teorema Mestre para exercitar. No caso, se trata da recorrência, que é tanto do merge sort, quanto do algoritmo para encontrar o par mais próximo. É aquela recorrência t de n é igual a 2 vezes t de n sobre 2 mais c vezes n. Então, de novo, identificando as partes, a é igual a 2, b é igual a 2, d é igual a 1, ele é um polinômio linear, então o expoente é 1. Vamos escrever, por licença, que a igual a 2, b igual a 2, d igual a 1. Nesse caso, a gente vai ter que a, que é igual a 2, vai ser igual a 2 elevado a 1, que é b elevado a d. Isso quer dizer, se a é igual a b elevado a d, que a gente está no primeiro caso. Esse aqui é o caso 1 do Teorema Mestre, em que o resultado t de n vai ser da ordem de n elevado a d, portanto, de n elevado a 1, né, vai ser da ordem de n, vezes log de n, que é o número de níveis da árvore. Então, nós temos aqui que o merge sort, como a gente já tinha analisado, leva tempo da ordem de n log n. Tá? O par mais próximo também. A gente já sabia disso, a gente já tinha feito cálculo, uma análise específica para isso, mas aqui a gente vê que o Teorema Mestre é consistente, chega no mesmo resultado. Vamos ver agora o algoritmo de multiplicação de matrizes de Strassen. Um disclaimer aqui, a multiplicação de matrizes de Strassen tem a mesma relevância, o mesmo tipo de relevância da multiplicação de inteiros de Karatsuba. A gente consegue multiplicar matrizes pelo jeito tradicional lá. Você pega uma linha, uma coluna, multiplica elemento a elemento, soma tudo e você tem um elemento da matriz resultante. Esse algoritmo, tem que pensar um pouquinho, mas ele leva tempo n ao cubo. Tá? Basicamente, ele leva tempo linear para calcular cada posição de uma matriz quadrada e eu tenho n quadrado posições dessa matriz. E daí a gente fica com a questão, será que dá para fazer melhor? A exemplo do caso da multiplicação de Karatsuba, existe um algoritmo de divisão e conquista muito esperto que usa umas matrizes super específicas lá para conseguir a seguinte recorrência. T de n é igual a 7t de n sobre 2 mais c vezes n quadrado. Então aqui o a é 7, o b é 2, o d é 2 também, né? E aí vamos ver qual que é a eficiência desse algoritmo. Lembrando que o algoritmo trivial, não chamaria de trivial, mas o algoritmo tradicional, lá, que vem da definição da multiplicação que a gente aprende na escola, é n ao cubo. Como a gente tem aqui, então, que a é igual a 7, b é igual a 2 e c é igual a 2, a gente vai ter que a, que é igual a 7, é maior do que 2 ao quadrado, né, que é 4, que é b elevado a d. Como 7 é maior do que 4, nós estamos novamente no caso 3, né? A é maior do que b elevado a d. Então aí a gente vai ter
t de n é da ordem de n elevado a log de a na base b. Na base b, que no caso é 2, né? Log de 7 na base 2. E isso aqui vai dar aproximadamente da ordem. Aqui a gente já sabe que isso aqui, só para antes de fazer a continha, a gente já sabe que isso aqui é melhor do que n ao cubo, porque log de 8, que é 2 ao cubo, na base 2 daria 3. Né? Log de 8 na base 2 dá 3, aí teria n ao cubo. Então isso aí a gente já sabe que é melhor. No caso, vai ser aproximadamente n elevado, log de 7 na base 2, aproximadamente 2,81. Tá? Que é melhor, então vou fazer o destaque aqui, melhor que n ao cubo, que é o algoritmo tradicional. Novamente, talvez ele até mais verdadeiro para matrizes, tá? Até mais presente. Multiplicação de matrizes grandes está presente em muitas áreas importantes aí de aplicações da computação, do aprendizado de máquina à computação gráfica. Tá? Multiplicar matrizes grandes é super importante em muitas áreas. E, no caso, esse algoritmo de multiplicação de matrizes de Strassen estende o quanto a gente consegue, quão grandes conseguem ser essas matrizes, tá? Que a gente multiplica. Ao usar esse algoritmo para n grande, para matrizes de dimensão grande, permite multiplicar coisas que de outra forma o nosso poder computacional atual não permitiria. Então, é um avanço tecnológico. Acho que eu quero deixar isso bem claro para vocês. Quando você consegue um algoritmo melhor para um problema, isso é um avanço tecnológico. Isso é uma tecnologia, apesar de não ser um hardware, uma peça ali, é uma tecnologia que te permite resolver problemas maiores com o mesmo poder computacional. Tá legal? Para finalizar, eu quero só dizer que desses aqui que a gente analisou, a multiplicação de matrizes de Strassen foi o único que a gente não viu em profundidade. Eu só comentei agora brevemente. Eu vou deixar como material bônus para vocês. Tá? Eu não consegui encaixar uma aula antes da gente ver o Teorema Mestre, então eu vou deixar como um bônus dessa aula 6 aqui, em que a gente vê o Teorema Mestre, também tem ali falando um pouquinho, um material adicional falando um pouquinho sobre o algoritmo da multiplicação de matrizes de Strassen. É isso por hoje, pessoal. Até mais.